A proteína é um dos nutrientes mais falados no mundo da nutrição e, ao mesmo tempo, um dos mais mal compreendidos. Muitas pessoas ainda acreditam que ela é importante apenas para quem pratica musculação ou quer ganhar músculos. Mas a verdade é que a proteína vai muito além disso. Ela é a base estrutural da vida. Sem proteína, nada funciona como deveria. Não é exagero dizer que cada célula, cada tecido, cada parte do nosso corpo depende direta ou indiretamente da ingestão adequada desse nutriente. Por isso, quando você tem comido pouca proteína, o corpo começa a dar sinais de alerta. Alguns sutis, outros bastante visíveis, mas todos eles carregam a mesma mensagem: estou precisando de mais combustível para funcionar direito. Se pararmos para pensar, a palavra proteína vem do grego proteios, que significa de primeira importância. E é exatamente isso. Proteína é prioridade, é fundamento, diferente dos carboidratos e das gorduras, que podem ser estocados pelo corpo. A proteína não tem um estoque natural, em grande escala. O organismo usa aquilo que você consome diariamente, e se você não consome o suficiente, ele precisa buscar alternativas. E essas alternativas geralmente envolvem sacrificar massa muscular, comprometer o cabelo em frequency, apelo, reduzir a imunidade e até atrapalhar o humor. Imagine que o corpo humano é como uma empresa gigantesca, cheia de setores. A proteína seria como os funcionários mais versáteis, que trabalham em praticamente todos os departamentos: construção, manutenção, transporte, segurança, comunicação. Quando você reduz o número desses funcionários, alguns setores continuam funcionando, mas outros entram em crise. É por isso que os sinais da falta de proteína são tão diversos. Um dos primeiros sinais de que você está comendo pouca proteína é a perda de massa muscular. O músculo é uma reserva importante de aminoácidos, e quando o corpo percebe que não está recebendo proteína suficiente da dieta, ele começa a quebrar essa reserva para manter funções vitais. Isso significa que, mesmo sem querer, você começa a perder massa magra. O problema é que essa perda não é apenas estética. Ela compromete sua força, sua disposição e até seu metabolismo. Quanto menos massa muscular você tem, mais lento fica o gasto calórico do corpo, o que aumenta a chance de ganhar gordura, mesmo sem comer muito mais. Outro sinal muito comum é a queda de cabelo. Muitas pessoas percebem fios caindo no banho, na escova ou até no travesseiro, mas não imaginam que isso pode estar diretamente ligado à baixa ingestão de proteína. O cabelo é formado basicamente por queratina, uma proteína estrutural. Sem matéria-prima suficiente, o corpo simplesmente reduz a produção de fios, ou os deixa mais fracos e quebradiços. O mesmo acontece com as unhas, que começam a descamar, lascar ou perder brilho. A pele também não escapa. Sem colágeno e elastina em níveis adequados, ela fica mais sem vida, menos firme, com maior tendência a rugas precoces e até dificuldade de cicatrização. Mas os sinais não param no lado estético. Um dos mais perigosos é o inchaço, conhecido como edema. Esse sintoma acontece porque a albumina, uma proteína presente no sangue, é responsável por manter os líquidos circulando dentro dos vasos. Quando a quantidade de albumina cai, a água extravasa para os tecidos, causando inchaço em pernas, pés e até no rosto. Muitas vezes, a pessoa acha que está retendo líquidos por causa do sal, mas a verdadeira causa é a deficiência proteica. Outro sintoma forte é a fadiga. Você acorda, dorme bem, mas continua se sentindo exausto, sem energia para enfrentar o dia. Isso porque a proteína participa diretamente da produção de enzimas e hormônios ligados à energia. Sem proteína, o metabolismo fica lento, o corpo demora a se recuperar de atividades simples, e até tarefas do cotidiano parecem pesadas. O impacto da falta de proteína também chega ao cérebro. Neurotransmissores como serotonina e dopamina, que regulam o humor, a motivação e o foco, são produzidos a partir de aminoácidos. Quando eles estão em falta, os sintomas aparecem em forma de dificuldade de concentração, memória fraca, irritabilidade, ansiedade e até depressão. É impressionante como um simples ajuste na dieta pode transformar não só o corpo físico, mas também a mente. Outro ponto interessante é que quando você come pouca proteína, a fome aumenta. Isso porque a proteína é o nutriente que mais contribui para a saciedade. Sem ela, o corpo não se sente satisfeito, mesmo depois de comer. Você pode comer pão, bolacha, bolo, arroz, mas logo sente fome novamente. Esse ciclo leva muitas pessoas a acreditarem que têm um apetite descontrolado, quando na verdade o problema é simples: falta proteína na refeição. Vale destacar que os efeitos da baixa ingestão de proteína variam de acordo com a idade. Em crianças,
a deficiência pode comprometer seriamente o crescimento e o desenvolvimento, afetando altura, peso, aprendizado e imunidade. Em adolescentes que estão em fase de transformação acelerada, a falta de proteína pode causar fraqueza, atraso no desenvolvimento muscular e até prejuízo no desempenho escolar e esportivo. Nos adultos, a consequência mais comum é a perda de massa magra, o cansaço constante e o aumento do risco de doenças metabólicas, como diabetes e obesidade. Nos idosos, a falta de proteína é ainda mais perigosa, porque acelera a sarcopenia, que é a perda de músculos associada à idade. Essa condição aumenta a chance de quedas, fraturas e perda de independência, diminuindo muito a qualidade de vida. Apesar de todos esses sinais, muitas pessoas ainda resistem a consumir proteína porque acreditam em mitos. O mais comum é o de que proteína faz mal para os rins. Esse mito surgiu porque pacientes com doença renal crônica realmente precisam controlar o consumo de proteína. Mas em pessoas saudáveis, a proteína não prejudica os rins. Pelo contrário, ela ajuda a manter o corpo em equilíbrio. Outro mito é o de que proteína engorda. Na verdade, ela é o nutriente que mais ajuda no emagrecimento, porque aumenta a saciedade e acelera o metabolismo. Agora você deve estar se perguntando, afinal, como resolver esse problema? A resposta começa na alimentação. As fontes animais são as mais completas, como carnes, ovos, leite, queijos e peixes. Mas isso não significa que vegetarianos ou veganos estão condenados. As proteínas vegetais, como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, quinoa e soja, também são ótimas opções. O segredo é variar e combinar diferentes fontes, para garantir todos os aminoácidos necessários. Incluir proteína em cada refeição é uma estratégia simples e eficiente. Você pode começar o dia com ovos, que além de nutritivos são versáteis. No almoço, uma porção de frango, peixe ou carne vermelha magra. No jantar, opções leves como omelete, tofu ou até uma salada reforçada com grão de bico. Nos lanches, iogurte grego, queijos ou castanhas ajudam a manter o nível de proteína adequado. Para quem tem dificuldade de atingir as quantidades recomendadas, suplementos como whey protein ou proteína vegetal em pó podem ser úteis, mas devem ser usados como complemento, não como substituto da comida de verdade. O mais importante é entender que a proteína não é um detalhe da dieta, mas sim o alicerce dela. É ela que garante que o corpo funcione bem, que a mente esteja clara e que a saúde seja preservada a longo prazo. Quando você percebe os sinais de que tem comido pouca proteína, não deve ignorar. Cada sintoma é um aviso, um lembrete de que seu corpo precisa de atenção. E se você quer transformar a sua relação com a comida, recuperar energia, melhorar sua aparência e proteger sua saúde, eu tenho um convite. No nosso canal do YouTube compartilhamos conteúdos práticos, receitas rápidas, estratégias acessíveis e explicações simples que vão ajudar você a aumentar sua ingestão de proteína e conquistar mais vitalidade no dia a dia. Inscreva-se agora, ative o sininho e acompanhe cada vídeo, porque eles podem ser a chave para você dar um passo importante rumo a uma vida mais saudável. E eu quero saber de você, quais desses sinais você já percebeu em si mesmo. Deixe seu comentário, porque compartilhar sua experiência pode abrir os olhos de outras pessoas que também estão passando por isso e ainda não perceberam. E se a proteína é tão essencial, por que tanta gente consome pouco? Em parte porque existe um certo medo alimentado por informações distorcidas. Muitos acreditam que comer carne ou ovos todos os dias faz mal. Outros acham que proteína é sinônimo de suplemento e que não precisam se preocupar se não são atletas. Também existe a questão da praticidade. É muito mais fácil comprar um pacote de bolacha ou um salgadinho do que preparar uma refeição rica em proteína. Além disso, em algumas famílias, a proteína animal é vista como algo caro, de difícil acesso, e acaba sendo substituída por opções mais baratas e menos nutritivas. A boa notícia é que não é necessário gastar muito para aumentar a ingestão de proteína. Feijão, lentilha, ovos e até sardinha são alimentos acessíveis, nutritivos e ricos em proteína. O segredo está em planejar e variar. Uma refeição simples, como arroz com feijão e ovo, já fornece uma boa combinação de aminoácidos essenciais. O problema é quando a alimentação gira apenas em torno de massas, pães e produtos industrializados, sem o equilíbrio necessário. E aqui entra um ponto fundamental. Reconhecer os sinais de que você está comendo pouca proteína é apenas o primeiro passo. O mais importante é agir. Se você percebe que está sempre cansado, que seus cabelos estão caindo, que sua pele perdeu brilho, que sua imunidade está baixa, que está perdendo força ou sentindo inchaço,
precisa rever sua dieta. É nesses detalhes que está a chave para transformar sua saúde. É preciso também reforçar que a ingestão de proteína deve ser distribuída ao longo do dia. Não adianta comer toda a proteína em uma única refeição e passar o resto do dia sem ela. O corpo precisa desse nutriente constantemente para realizar suas funções. Por isso, incluir proteína no café da manhã, no almoço, no jantar e até nos lanches é a forma mais eficaz de manter o organismo em equilíbrio. E quanto de proteína você realmente precisa? Essa resposta depende de fatores como peso, idade, nível de atividade física e objetivos pessoais. De forma geral, adultos precisam de algo entre 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso significa que uma pessoa de 70 quilos precisa de aproximadamente 90 a 140 gramas de proteína por dia. Pode parecer muito, mas quando você distribui ao longo das refeições, percebe que não é difícil atingir esse valor. Para ter uma ideia prática, 2 ovos fornecem cerca de 12 gramas de proteína. Um peito de frango médio, cerca de 30 gramas. Um copo de leite, 8 gramas. Uma concha de feijão, 7 gramas. Quando você combina esses alimentos em diferentes refeições, facilmente alcança a quantidade necessária. O segredo está na consciência e na consistência. Não adianta comer muita proteína em um dia e passar vários dias sem consumir quase nada. O corpo precisa de regularidade. Assim como você precisa dormir todos os dias, beber água todos os dias, respirar todos os dias, precisa também de proteína todos os dias. Por isso, a mudança deve começar agora. Não espere os sinais se agravarem. Não espere perder mais massa muscular. Não espere sua imunidade cair ainda mais. Não espere sua pele e seus cabelos darem sinais mais claros de sofrimento. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir seu corpo e se aproximar da saúde que você merece. E aqui eu reforço o convite. Se você quer aprender de forma prática como organizar suas refeições, como incluir proteína em cada momento do dia, como variar as fontes de forma inteligente e até como preparar receitas rápidas, nutritivas e deliciosas, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar dicas simples, tutoriais e conteúdos que podem mudar completamente sua relação com a comida e com sua saúde. Não se trata de uma dieta restritiva, não se trata de abrir mão de prazeres, mas sim de aprender a equilibrar, de colocar a proteína no lugar de destaque que ela merece. O resultado vai além do físico, é mais energia, mais clareza mental, mais disposição para viver, mais vitalidade para aproveitar cada momento da vida. A verdade é que quando começamos a observar os sinais do corpo com mais atenção, percebemos que ele fala conosco o tempo todo. Um exemplo claro disso é a relação entre a proteína e a qualidade do sono. Pouca gente sabe, mas os aminoácidos estão diretamente ligados à produção de neurotransmissores, como a serotonina e a melatonina, que regulam o sono. Quando a ingestão de proteína é baixa, o sono tende a ser mais leve, fragmentado e de má qualidade. Você até dorme, mas acorda cansado, como se não tivesse descansado de verdade. A longo prazo, isso gera um ciclo vicioso. A falta de proteína atrapalha o sono ruim aumenta o cansaço e o estresse, e tudo isso contribui para ainda mais perda de massa muscular e queda na imunidade. Além disso, a deficiência de proteína pode afetar o humor. Neurotransmissores como dopamina e serotonina são sintetizados a partir de aminoácidos. Sem eles, é comum sentir mais irritabilidade, ansiedade e até sintomas depressivos. Muitas pessoas não associam esses estados emocionais à alimentação, mas a ciência já comprovou que existe uma ligação profunda entre nutrição e saúde mental. Uma dieta pobre em proteína pode comprometer o equilíbrio químico do cérebro e, consequentemente, influenciar diretamente na forma como nos sentimos e reagimos ao mundo ao nosso redor. Outro sintoma clássico da baixa ingestão proteica é a lentidão no metabolismo. O corpo passa a economizar energia, já que não tem matéria-prima suficiente para realizar suas funções com eficiência. Isso se traduz em fadiga, indisposição, dificuldade em realizar atividades físicas e até em tarefas cotidianas simples. Subir escadas parece mais cansativo. Carregar compras do mercado exige mais esforço. Praticar exercício se torna quase impossível. O corpo está literalmente sinalizando que falta combustível de qualidade. E se o metabolismo desacelera, a consequência natural é o acúmulo de gordura. Sem proteína suficiente, o corpo reduz a massa muscular. E como o músculo é um tecido metabolicamente ativo, sua perda significa menos gasto calórico. Resultado: você engorda mais facilmente, mesmo sem comer em excesso.
É como se o corpo entrasse em um modo de armazenamento, guardando gordura porque não tem nutrientes adequados para funcionar de outra forma. No entanto, nem todos percebem esse ganho de peso imediatamente. Em muitos casos, a pessoa perde peso na balança, mas o que está perdendo é músculo, não gordura. Esse tipo de emagrecimento é perigoso, porque compromete a força, a postura, a vitalidade e a própria saúde dos órgãos internos. Em idosos, essa perda de massa muscular pode ser ainda mais grave, levando a um quadro conhecido como sarcopenia, que aumenta o risco de quedas, fraturas e perda de autonomia. Outro sinal silencioso da deficiência proteica está nos ossos. A maioria das pessoas associa a saúde óssea apenas ao cálcio, mas esquece que a proteína é essencial para a estrutura do osso. Sem proteína suficiente, os ossos se tornam mais frágeis e suscetíveis a lesões. Estudos mostram que dietas pobres em proteína estão associadas a maior risco de osteoporose e fraturas, especialmente em mulheres após a menopausa. E não podemos deixar de falar da pele. Quando o corpo não recebe proteína suficiente, a pele perde elasticidade, firmeza e brilho. Pequenos ferimentos demoram mais para cicatrizar, manchas podem aparecer com mais frequência, e até a acne pode se tornar mais difícil de controlar. Isso porque a proteína participa diretamente da renovação celular e da produção de colágeno e elastina, que dão sustentação e juventude à pele. Nos cabelos, o efeito é ainda mais visível. A queratina, principal componente dos fios, é uma proteína. Quando falta proteína na dieta, os cabelos ficam fracos, quebradiços e caem com mais facilidade. Muitas pessoas gastam fortunas em produtos para o cabelo, mas não percebem que o problema começa por dentro. Não existe shampoo milagroso que resolva a queda de cabelo causada pela má nutrição. As unhas também refletem a deficiência proteica. Elas crescem devagar, ficam frágeis, lascam facilmente e apresentam manchas ou ondulações. Esses sinais, muitas vezes ignorados, são um alerta claro de que o corpo não está recebendo os nutrientes necessários para se manter forte. Outro sintoma menos comentado, mas igualmente importante, é o inchaço. Isso acontece porque as proteínas ajudam a manter o equilíbrio dos líquidos no corpo através de uma proteína chamada albumina. Quando a ingestão é baixa, esse equilíbrio se perde e o líquido começa a se acumular nos tecidos, especialmente nas pernas, pés e tornozelos. Esse inchaço não é apenas estético, é um sinal de que o organismo está em desequilíbrio, mas talvez o sinal mais perigoso da falta de proteína seja a perda de massa muscular. O corpo, em sua sabedoria de sobrevivência, quando não recebe proteína suficiente da dieta, começa a quebrar o próprio músculo para obter os aminoácidos de que precisa. Isso gera fraqueza, perda de força e acelera o envelhecimento. Esse processo, chamado catabolismo, é um verdadeiro inimigo da saúde a longo prazo. E aqui está um ponto crucial. Mesmo pessoas que não são atletas precisam preservar sua massa muscular. O músculo não é apenas um tecido que nos dá força e forma física. Ele é um verdadeiro órgão endócrino que libera substâncias importantes para o metabolismo, para o controle da glicose e até para a prevenção de doenças. Perder músculo é perder saúde em todos os níveis. Quando se fala em prevenção de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e obesidade, a proteína desempenha um papel essencial. Uma dieta rica em proteína ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, melhora a sensibilidade à insulina e favorece o controle do apetite. É por isso que cada vez mais especialistas recomendam que a proteína esteja presente em todas as refeições, inclusive no café da manhã. Infelizmente, muitas pessoas começam o dia comendo apenas pão, café e manteiga, ou bolachas, que praticamente não oferecem proteína. Isso significa que o corpo passa as primeiras horas do dia sem a matéria-prima de que mais precisa. Se em vez disso incluíssemos ovos e água natural, queijo, ou até mesmo feijão no café da manhã, os benefícios seriam notáveis em termos de energia, foco e disposição. Ao longo do dia, o erro se repete. Almoços baseados apenas em arroz, macarrão, batata e salada, sem uma boa fonte de proteína, deixam o organismo em déficit. Jantares livres, como sopa sem proteína, repetem a deficiência. E assim, dia após dia, o corpo vai acumulando sinais de sofrimento, muitas vezes imperceptíveis no início, mas que se transformam em grandes problemas de saúde ao longo dos anos. É fundamental entender que corrigir essa deficiência não é apenas uma questão de estética ou de querer ganhar músculos. É uma questão de saúde integral, de longevidade, de qualidade de vida. O corpo humano foi projetado para funcionar com equilíbrio, e a proteína é parte central desse equilíbrio. O primeiro passo para mudar essa realidade
É a conscientização. É olhar para o próprio prato e se perguntar: será que estou realmente fornecendo ao meu corpo a proteína de que ele precisa? Essa reflexão simples pode ser o início de uma transformação. O segundo passo é agir. Incluir proteína em cada refeição não precisa ser complicado. Ovos mexidos no café da manhã, frango ou peixe no almoço, uma salada reforçada com grão de bico ou lentilha no jantar, um iogurte com sementes no lanche. Pequenas escolhas, quando feitas de forma consistente, trazem grandes resultados. E se você sente dificuldade em organizar sua alimentação, saiba que existem muitas ferramentas e conteúdos disponíveis para ajudar. No nosso canal do YouTube, por exemplo, você encontra receitas práticas, dicas de substituições, explicações claras sobre como calcular sua necessidade de proteína e muito mais. Nosso objetivo é justamente simplificar o que parece complicado e mostrar que se alimentar bem pode ser prazeroso, acessível e transformador. Não espere que os sinais do seu corpo piorem para tomar uma decisão. Não espere a fadiga se tornar insuportável. Não espere a queda de cabelo se intensificar. Não espere as dores musculares limitarem sua vida. A hora de agir é agora. A cada refeição, você tem a chance de se aproximar de uma versão mais saudável, mais forte e mais feliz de si mesmo. E lembre-se, proteína não é apenas para quem malha, para quem quer ganhar músculos ou para quem está em dieta. Proteína é para todos, porque todos precisamos dela para viver. Desde uma criança, em fase de crescimento, até um idoso que precisa preservar sua força e autonomia. Todos se beneficiam de uma dieta rica em proteína. O corpo humano é uma máquina extraordinária, mas até a melhor máquina precisa de combustível de qualidade. A proteína é esse combustível. E quando falta, a máquina começa a dar sinais. Cabe a nós escutá-los, interpretá-los e tomar as decisões certas, para não deixar que pequenos sintomas se transformem em grandes problemas. Quando olhamos para a jornada da saúde, é impossível ignorar o papel central da proteína. Cada célula do nosso corpo depende dela. Cada processo vital, desde a respiração até a reparação de tecidos, exige sua presença. A deficiência de proteína não é apenas uma questão alimentar, mas um reflexo de como cuidamos de nós mesmos, de como entendemos nossas necessidades e de como respondemos aos sinais que nosso corpo insiste em nos dar. Um dos aspectos mais impressionantes é que a falta de proteína não se manifesta apenas em sinais físicos visíveis, mas também em aspectos invisíveis, silenciosos, que muitas vezes só descobrimos quando já evoluíram para doenças. Pense, por exemplo, no sistema imunológico. Ele depende de proteínas para produzir anticorpos, que são literalmente soldados de defesa contra vírus, bactérias e outras ameaças. Quando não ingerimos proteína suficiente, esses soldados ficam em menor número e com menos eficiência. É como se o exército do corpo fosse para a batalha sem armas, sem estratégia, sem energia. Isso significa mais resfriados, infecções recorrentes, recuperação lenta de doenças e até maior risco de complicações. Outro ponto crítico está no equilíbrio hormonal. Muitos hormônios do corpo são peptídeos, ou dependem de aminoácidos para sua produção. A insulina, por exemplo, é um hormônio proteico. O GH, conhecido como hormônio do crescimento, também. O déficit de proteína pode desorganizar esse equilíbrio e afetar não apenas o crescimento e a regeneração dos tecidos, mas também o controle da glicemia, a disposição e até o metabolismo da gordura corporal. O impacto também se reflete na saúde cardiovascular. Pouca gente associa a proteína ao coração, mas a verdade é que ela ajuda a regular a pressão arterial, apoia a função vascular e contribui para a reparação dos vasos sanguíneos. Estudos recentes mostram que uma dieta equilibrada em proteína, especialmente de fontes magras e vegetais, pode reduzir significativamente o risco de hipertensão e doenças cardíacas. Por outro lado, a deficiência prolongada aumenta a vulnerabilidade a essas condições. E se falarmos de performance cognitiva, a proteína também está no centro da questão. O cérebro precisa de neurotransmissores para funcionar, e eles são derivados de aminoácidos. Quando esses blocos de construção faltam, os sintomas aparecem em forma de falta de foco, dificuldade de concentração, memória fraca e até sensação constante de neblina mental. Muitas pessoas se acostumam a viver nesse estado, acreditando que é normal sentir cansaço mental todos os dias. Mas na realidade isso pode ser um reflexo direto da carência de proteína na dieta. É nesse ponto que percebemos a magnitude do problema. Não se trata apenas de músculo, não se trata apenas de estética. Trata-se de vitalidade, de saúde plena, de longevidade. O corpo humano precisa de proteína,
tanto quanto precisa de água. A diferença é que, quando estamos com sede, percebemos claramente, mas quando estamos com fome de proteína, os sinais são mais sutis, difusos, muitas vezes confundidos com outros problemas. E então surge uma pergunta inevitável: como garantir que estamos consumindo a quantidade adequada? A resposta não é única, porque depende de fatores como idade, peso, nível de atividade física, estado de saúde e até objetivos pessoais. Existe um consenso entre especialistas de que a maioria das pessoas consome menos proteína do que deveria, principalmente em sociedades onde a base alimentar é formada por carboidratos refinados e ultraprocessados. Para corrigir isso, não é necessário adotar medidas drásticas. O segredo está na constância e na consciência. Cada refeição pode e deve incluir uma fonte de proteína de qualidade. Isso não significa exagerar, nem consumir em excesso, mas sim distribuir de maneira inteligente ao longo do dia. O café da manhã pode incluir ovos, o iogurte, o almoço pode ter frango, peixe ou leguminosas. O jantar pode trazer uma sopa enriquecida com lentilhas ou grão de bico, e os lanches podem ser reforçados com castanhas, queijos ou shakes proteicos, quando necessário. A variedade também é fundamental. Não se trata de comer apenas carne. O mundo vegetal oferece inúmeras opções ricas em proteína: lentilhas, feijão, grão de bico, ervilha, quinoa, tofu, tempeh. Combinadas de forma correta, essas fontes podem fornecer todos os aminoácidos essenciais, garantindo uma dieta completa até mesmo para quem opta por não consumir produtos de origem animal. Mas além da prática, há a mentalidade. Precisamos mudar a forma como olhamos para a alimentação, deixar de ver a proteína apenas como coisa de academia e entender que ela é coisa de vida. O corpo pede. A ciência comprova. Os sinais são claros. Cabe a nós escutar. E aqui entra o papel do conteúdo digital, como o que você encontra neste canal. Nosso objetivo é abrir seus olhos para o que talvez você não tivesse percebido, te dar ferramentas para agir e te mostrar que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Se você já se identificou com alguns dos sinais que falamos: fadiga, queda de cabelo, pele sem brilho, unhas fracas, dificuldade de foco, ganho de gordura, perda de massa muscular, saiba que você pode mudar essa realidade. A boa notícia é que os resultados aparecem rápido. Quando você começa a aumentar a sua ingestão de proteína de forma consistente, o corpo responde. O cabelo fica mais forte, a pele ganha vitalidade, as unhas param de quebrar, o sono melhora. A energia aumenta, a imunidade se fortalece. É quase como reacender uma chama que estava se apagando. E esse renascimento vem acompanhado de uma sensação incrível de bem-estar e poder pessoal. Agora pense comigo: quantas vezes você já começou uma dieta e desistiu porque sentiu fome, fraqueza ou cansaço? Muitas vezes. Isso acontece não porque você não tem disciplina, mas porque essa dieta não tinha proteína suficiente para sustentar seu corpo. Com mais proteína, o apetite fica mais controlado, a saciedade aumenta, a disposição melhora. Isso torna qualquer plano alimentar mais fácil de seguir e mais sustentável a longo prazo. Por isso, se você deseja emagrecer, ganhar massa, melhorar a saúde, prevenir doenças ou simplesmente viver com mais energia, a proteína é sua aliada, e ela precisa estar presente todos os dias, em cada refeição. Essa é a chave, essa é a estratégia, esse é o caminho. E como transformar esse conhecimento em ação? Comece observando seus sinais. Escute seu corpo. Anote o que sente, perceba os detalhes conexos. Pergunte-se: será que isso que estou sentindo pode estar ligado à minha alimentação? Depois, comece a incluir proteínas em cada refeição, mesmo que em pequenas quantidades. Aos poucos, você vai perceber a diferença. Mas não pare por aí. Compartilhe esse conhecimento. Mostre para sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Quanto mais pessoas souberem da importância da proteína, mais saúde coletiva construiremos. Porque a verdade é que todos queremos viver mais, mas mais do que isso, queremos viver bem. Queremos envelhecer com energia, com autonomia, com qualidade de vida. E isso depende diretamente daquilo que colocamos no prato todos os dias. Agora, se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com sua saúde e está disposto a fazer mudanças. Então aqui vai meu convite: inscreva-se no canal, ative as notificações e mergulhe nos próximos conteúdos que vamos trazer. Temos vídeos com receitas práticas, dicas de como organizar sua dieta, explicações detalhadas sobre suplementação e muito mais. Não deixe que a falta de informação te afaste da vida que você merece. Clique em gostei se esse conteúdo fez sentido para você. Compartilhe com quem precisa ouvir essas verdades
E deixe nos comentários quais sinais você já percebeu no seu corpo. Vamos trocar experiências, aprender juntos e construir uma comunidade cada vez mais forte e consciente. Lembre-se, cada refeição é uma oportunidade de nutrir seu corpo, de cuidar de você, de investir no seu futuro. Não desperdice essa oportunidade. Não ignore os sinais. Não deixe para depois. Sua saúde começa agora, no próximo prato que você montar, na próxima escolha que fizer. Proteína é vida. Proteína é força. Proteína é saúde. E quando você entende isso, tudo muda. Seu corpo agradece, sua mente agradece, sua energia se multiplica, você se torna uma versão melhor de si mesmo, pronta para viver tudo o que a vida tem a oferecer. Então não se esqueça. Escute seu corpo, respeite seus sinais, dê a ele o que ele realmente precisa. E siga com a gente nessa jornada. O caminho para uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz está diante de você. E começa com uma escolha simples: dar ao seu corpo a proteína que ele tanto pede.